Yes. Boa noite a todos e todas. Já comecei a falar antes, mas agora são 8h10 e eu quero dar as boas-vindas a esta nossa aula aqui. Eu quero dizer a todos e todas que é um prazer, é uma honra, é um privilégio poder ministrar aulas para vocês novamente. Alguns de vocês já foram meus alunos em disciplinas anteriores, seja em Civil 1, Civil 2 ou Obrigações 1, né? Ou em temas aprofundados em direito civil. E eu estou tendo a oportunidade, pela primeira vez, conseguir a matéria de Obrigações 2. Precisou que viesse uma pandemia e um semestre excepcional para que eu possa ensinar esse tema para vocês, que é um tema fascinante, né? Nós temos aqui toda a parte da responsabilidade civil e a parte da teoria geral dos contratos. Na boa, é assunto pra caramba. Eu fui checar com vocês ao programa e eu vou realmente tentar dar a maior quantidade possível de informações. Eu quero que vocês aproveitem ao máximo o conteúdo. Eu absolutamente compreensivo com o semestre, né? Não se preocupem dessa parte. A minha intenção é fazermos uma avaliação somente no final do semestre, uma prova objetiva para vocês responderem. Vão ter bastante liberdade aí para poder faço com toda e dar todo o conteúdo. Não estou assim muito interessado realmente nessa questão muito formal, né? E estou tentando me adaptar a esse período, que é um período extremamente complicado, né? Ministrar uma aula não é fácil, né? E ministrar aula, tendo que ser corrido em 50 minutos, é mais complicado ainda, mas foi a forma possível para obter esta... Conseguimos garantir a vocês, pelo menos, o acesso à informação. Eu quero pedir que, na medida do possível, né, abram as câmeras, na medida possível. Não quero invadir a privacidade de ninguém, quero fazer porque ajuda um pouco a se animar um pouco mais para a aula. Não precisa abrir o microfone, porque a gente sabe que aí a noção do ambiente faz o que é, mas é importante para eu saber quem são vocês e, se possível, começando a aula, a gente faça uma foto, a gente poste, né? A gente dizer, a UFBA está ativa, a UFBA está viva e a gente quer produzir isso. Então, para mim, é um prazer e que, quando em algum momento nessa vida acabar a pandemia, a gente possa se encontrar pessoalmente. Alguns aqui eu estou reconhecendo o Ricardo, estou reconhecendo o Lucas, que não liberou não, mas estou vendo pelo nome, né? Késia, alguns de vocês já foram meus alunos, para mim vai ser um prazer. E os outros eu espero conhecer pessoalmente quando for possível, né? Quero dizer a vocês que a minha ideia é passar o conteúdo, é passar efetivamente, tentar vencer o programa, que é enorme. Então, eu quero dar os 3 primeiros pontos do programa logo hoje, para que a gente possa ter... Vou tentar, eu consegui o Zoom, porque ele permite maior... É um Zoom pago, né? Que permite a participação de um maior número de pessoas, e eu quero que vocês aproveitem ao máximo. O que é que eu vou combinar com vocês? Eu vou dar a aula sempre tentando falar tudo em 30 a 40 minutos no máximo, para que a gente possa ter espaço para pergunta. Por quê? Porque não sei se vocês estão acostumados com estas plataformas digitais, se ficaram estudando alguma coisa nesse período de isolamento. Claro que os professores agora são todo mundo tentando fazer isso, mas quando a gente liga, não é como na sala presencial, quando a gente liga, todo mundo aqui, a gente não vai conseguir ouvir todo mundo falar. Então, a gente precisa realmente ter alguma disciplina. Eu já entrei no aula, quero agradecer e registrar aqui, a aula está gravando, um agradecimento especial ao Ricardo, que me ajudou aí nesse momento, pediu também para outros colegas aí do Centro Acadêmico ajudar, e ao professor João Glicério, que me ajudou muito na programação aqui do Zoom. Esse Zoom, inclusive, eu peguei emprestado de um amigo meu, um parceiro, que é o Danilo Gaspar, porque é um Zoom pago, e aí a gente pode ter pelo menos 100 pessoas. Estou querendo ver se consigo, inclusive, ampliar para o Zoom que dá para 300, e eu recebo
todos que quiserem aprender. Eu não tenho a menor restrição nisso. Vou fazer prova objetiva que corrige imediatamente, né, para o próprio sistema. Vocês podem... Se puder não fazer prova, eu faria também, inclusive. Né? Vamos pensar nesse ponto. Eu acho que o mais importante é que vocês tenham a oportunidade de ter acesso à informação. Tá? Espero que isso esteja do agrado de todos e todas e que a gente possa realmente produzir bastante. Nesse momento, principalmente para aqueles que nunca foram meus alunos, deixa eu me apresentar rapidamente. Né? Meu nome é Rodolfo Campona Filho, eu estou professor da UFPA desde 2004, né? Na graduação desde 2006, né? Sou juiz do trabalho desde 1995, eu fiz a minha carreira, eu me formei pela UFBA em 94 e logo passei no concurso de magistrado, ensino também desde 95, comecei a ensinar em São Paulo, vim desde 97 para a Católica, assumi na Fax em 2000, hoje cumulo a Fax com a UFBA, não sei ainda por quanto tempo, dentro dessas mudanças econômicas do Brasil, mas estou aqui na UFBA para servi-los. E estou de férias da magistratura, entrei de férias dia 8, isso é bom porque a gente pode tentar adiantar ao máximo as nossas aulas, mas gostaria também de convidar vocês, volto ativa dia 7 de outubro, né? Aí minha juíza auxiliar vai tirar férias seguinte, então eu vou fazer pauta de segunda a quinta direto, né? Nós estamos fazendo audiências telepresenciais também pelo Google Meets. E aí, se vocês quiserem assistir a audiência comigo, para mim vai ser um prazer, é um aprendizado, enquanto a gente não tem esse contato presencial, vai ser muito bom poder encontrar cada um. Eu vou tentar ser realmente o mais disciplinado possível, porque eu sei que alguns, inclusive, informaram no grupo, tem aula às 21 horas com o professor Bertino. Eu não sei se tem alguma outra aula de algum outro professor. Se tiver, por favor, me informe logo, ou no grupo, no WhatsApp, ou aqui no chat. Peço a que todos que eventualmente não estejam no grupo de WhatsApp, entrem lá, porque para mim é muito mais, vai ser a comunicação da gente mais rápido. Todos já, alguém ainda não usa o AVA lá, o AVA da UFBA, o ambiente virtual de aprendizagem. Para mim é importante que vocês recebam. Eu mandei as comunicações, o professor João Glicério que me ajudou, né? E comunicações por lá. E o que é que acontece? Eu vou disponibilizar naquela parte. Todo mundo já sabe como funciona, né? Sim? Se alguém não sabe, faz um tchauzinho assim, mais ou menos, mas já entrou alguma vez, né? Tem alguém que nunca entrou, absolutamente virgem, não sabe nem do que eu estou falando? Faz assim com a cabeça, faz assim um não, para eu saber, para ver se eu não estou falando bobagem. Vocês não se mexeram, eu vou fazer de conta que é a conexão que está ruim e aí vocês estão parados, né? Mas olhem, porque o que é que eu fiz? Eu já coloquei material lá. Botei 3 episódios, botei a programação, o programa de ensino. Fala aí, Ricardo. O pessoal está respondendo o senhor pelo chat. Pelo chat, ótimo. O pessoal confirmando aula com Bertino, 21 horas. Alguém mais tem aula sem ser com Bertino, às 21 horas? Só para eu saber, porque é interessante para eu saber quantos professores, que é um dado, e obviamente eu não vou fazer nada para prejudicar, eu vou tentar sempre 21 em ponto, alguma coisinha assim. Eu coloquei já, vocês aprendam a nossa matéria, então por isso eu estou colocando alguns episódios lá do meu talk show, lá do Papeiro com Pamplona, que acabou, né? Eu tive que acabar em função da pandemia, encerramos na 7ª temporada, com 89 episódios, mas eu gostaria que vocês vissem lá. Eu aproveito a oportunidade também, principalmente aqueles que ainda não me conhecem, que estão lá no Instagram. Para mim é uma forma também de contato, é a rede social que eu mais uso, né? Então, não é assessoria, sou eu mesmo, então qualquer coisa, mande uma mensagem inbox. Para mim está mais rápido que o WhatsApp, porque eu não estou conseguindo dar conta do WhatsApp, né, nas informações. É claro que eu vou priorizar
o grupo da sala. Então, eu vou sempre pegar o WhatsApp, olhar obrigações 2, se tem alguma mensagem lá, mas se você me manda mensagem pelo WhatsApp fora do grupo, pode ser que eu não veja. Se eu parei de olhar agora o WhatsApp, só para vocês verem que eu não estou blefando. Neste momento só, eu tenho 560 mensagens pendentes aqui. Ó. Então, quando eu terminar a aula, a gente vê quantas mais eu recebi. Então, não é a melhor forma de comunicação para mim nesse ponto. Então, se você realmente quer falar alguma coisa comigo, me manda uma mensagem inbox no Instagram, que é o que eu tenho visto mais rápido. Né? Desperta e eu vou fazendo isso, porque eu fico acompanhando, porque lá eu posto também coisas das minhas atividades como professor, como juiz, como blogueiro gourmet. Se alguém quiser fazer bullying comigo, pode fazer. Eu virei blogueiro gourmet mesmo. É a minha forma de dar solidariedade às pessoas que estão... as atividades empresariais estão fechando, então eu digo, ó, eu gosto de comer mesmo, me divorciei, estou com a namorada, a gente não tem cozinha, não tem nada, eu moro num flat, um ovo aqui de 15 metros quadrados, então a gente precisa comer na rua, então a gente está fazendo a nossa solidariedade para as pessoas. Né? Depois eu mostro minha namorada aqui, que está à minha frente aqui, mas ela está dando aula também, então daqui a outra aula eu mostro para vocês. Mas, para mim, vai ser um prazer poder acompanhá-los, tá? Então me sigam lá no Instagram. Quem não tem, eu peço para o Ricardo também, eu vou botar no chat ou no grupo, ou nos dois. Bota lá meu perfil no Instagram, R Pamplona Filho, e os meus 2 canais no YouTube, né? O canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. Por que 2 canais? É porque um é de conteúdo exclusivo, outro é de conteúdo compartilhado, e aí foi a forma que eu tive para poder organizar essa bagunça, porque eu fiz até semana passada 287 lives nesse período. Então, é claro que eu estou tentando diminuir, mas eu já estou com a live agendada até fevereiro de 2021. Então, eu estou tentando, que foi dentro da minha concepção ideológica, eu acredito que quem não vive para servir não serve para viver. Então, a forma que eu tive de ajudar nesse período de caos que a gente está vivendo foi compartilhando conhecimento através de lives. Eu estou limitando a 3 a 4 por semana, né? Porque eu já não estou aguentando mais, estou ficando velho. Engordei para caramba durante essa pandemia. Estou no box para poder conseguir perder alguns pezinhos, mas não está fácil, não. E, obviamente, quem gostar de poesia, vejam lá no meus 2 blogs de poesia. Quem fizer poesia e quiser compartilhar comigo, aí você manda para o meu e-mail, que eu adoro publicar novos poetas e novas poetisas. Será um prazer também compartilhar esse espaço com você. Acho que eu vou mandar uma mensagem padrão aqui para o grupo, que aí fica mais fácil. Pronto. Que aí pode se inscrever tudo e o Instagram é esse aqui. Já joguei lá no grupo também. Aí, se você quiser, Ricardo, ser mais hábil que eu, você pode copiar, colar de lá e passar para cá, se você já não botou, porque você é tão mais eficiente que provavelmente já tenha colocado. Bem, amigos. Bem, amigos e amigas, vamos começar já o assunto. Como eu disse, Obrigações 2 é um mundo. É muito assunto. É toda a teoria geral da responsabilidade civil e toda a teoria geral do direito contratual em um único semestre. Nós vamos ter um semestre online com menos carga horária, né, para tentar vencer esse assunto. Dá? Não sei, mas eu vou fazer tudo para dar. Eu não vou blefar, garantir, eu vou dar a maior quantidade possível de assunto. Só que aí eu preciso que vocês ganhem, né, um tempo estudando a matéria. Qual livro vai estudar? O que você quiser. Eu não forço que vocês estudem pelos meus livros. Você estuda pelo livro que você quiser. Tartucci, Cristiano Chaves, Rosevalde, Orlando Gomes, Maria Helena, Venosa, Carlos Alberto Gonçalves, quem você quiser. Agora, se você tiver na dúvida, vá no meu livro, porque é o que eu gosto mais, na verdade, é uma questão óbvia, fui eu que escrevi, junto com o Pablo, então é o que eu vou ensinar, basicamente, para vocês, porque é o que eu acho que é o fundamental. Mas não se preocupem
Eu não vou fazer pergunta pegadinha que só acha a resposta no meu livro. Eu tenho um mínimo de respeito na minha condição e honra é como virgindade, só se perde uma vez. Então, a minha ideia é que vocês aprendam a matéria. Já digo, a minha ideia é fazer uma prova objetiva com questões de concurso, exame de ordem, alguma coisa assim, para vocês estarem preparados sobre o tema. Eu ainda não tive coragem de fazer um semestre sem prova. Talvez, quem sabe, tome coragem nesse ponto, dependendo do tempo. Sobre os livros, vocês podem estudar pelo manualzão, né? Aqui que tem tudo reunido, ou especificamente pelos livros, porque aqui são 2 livros, né? A parte de responsabilidade civil é o volume 3 e a parte de contratos é o volume 4. O volume 4, se você só tiver dinheiro para comprar um, se você for comprar, você compra o volume 4. Por quê? Porque o volume 4 ele vai servir para essa matéria e também para a matéria de contratos, né? Já que aqui está contratado num só. Antigamente, nós tínhamos 2 tomos, né? Que aí um servia para essa matéria e outro agora, mas a gente achou que era conveniente reunir. Mas, reitero, você estuda pelo livro o que você quiser. Há limites éticos que eu não ultrapasso. Muitos de vocês foram meus alunos anteriormente. Então, quem não foi aluno não precisa acreditar em mim. Você pergunta para quem foi meu aluno para saber que eu não estou blefando, porque a credibilidade não se outorga por decreto. Ok? Abro 1 ou 2 minutos. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão, queira fazer ou pelo chat ou oralmente, abro esse espaço antes de começar a dar assunto. Pelo silêncio de vocês, nada. Deixa eu ver se no chat tem alguma pergunta. Aqui, Rogério pergunta, tem um manual de Orlando Gomes, cobre quando a sua matéria? Bem, Orlando Gomes, só se foi lançado nessa pandemia, eu não vi, não tem um manual completo. Ele tem os livros das cadeiras. Então, no livro da cadeira, você vai ter o livro de responsabilidade civil, que, na verdade, foi lançado pós-mortem, porque é, na verdade, a parte que era de obrigações, originariamente, que o professor Edivaldo Brito reconstruiu para tornar um livro próprio, e o livro de contratos, que é um grande livro também, esse escrito realmente, Orlando Gomes como livro, foi um livro que eu estudei, inclusive, quando fiz contratos em 1992, né? Mais tempo, né? Então, foi em 94, foi em 92, eu estudei contratos, estudei para o Orlando Gomes, mas é um grande livro, o Orlando Gomes é uma referência, você está muito bem servido, sim. E é claro, o que eu vou lhe pedir é que, se você vai estudar para o Orlando Gomes, pega os livros recentes, né? Os recentes, atuais. Aí eu estou pedindo mesmo pegar o livro de 1 ou 2 anos para cá, porque quando o professor Edivaldo Brito ficou mais, foi para a cobrança da atualização. Livros antigos não vale a pena, não. Só a parte histórica. Mais alguma dúvida? Se eu ver aqui embaixo, no chat. Se eu disponibilizo algum material no AVA, sim, eu já falei que disponibilizei 3 episódios do Papeando para vocês verem. Disponibilizei também o próprio programa da matéria e pretendo disponibilizar eventuais artigos ou dessa forma. No manual do senhor, quais livros serão abordados? No manual, literalmente, toda a parte de responsabilidade civil e a parte da teoria geral dos contratos. Só você para contratos em espécie. Pegou, Rodrigo? Como é que eu pretendo aplicar a prova, Lívia? Eu pretendo aplicar a prova no último dia de aula, né? Uma prova objetiva, né? Como única avaliação, que é a recomendação, a menos que a gente abra a mão da prova. Ainda vou conversar muito com os professores, com o departamento, essa sim. A outra pergunta, quanto à lei de liberdade econômica interfere em edições dos livros de 2019 a 2018, há muita interferência? Há interferência num dos primeiros assuntos de teoria geral dos contratos, que é a parte do princípio da função social do contrato, né? Houve modificação, especificação, dá para recuperar com o direito positivo? Dá, mas, claro, nesse ponto, eu acho que, se você vai comprar, aí você compra o novo. Se você vai ter o livro, já conseguiu,
de um colega, dá para fazer, mas você tem que ficar ligado que houve uma modificação. Mais alguma dúvida? Não? Ó, vou contar até 5. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3, dou-lhe 4, dou-lhe 5, me liberei, estou começando o assunto. Meus amigos, anotem aí, por gentileza. Vocês vão ver no programa que a base do programa toda eu reconstruí com base nos capítulos do meu livro também, para que vocês ficassem mais à vontade para pesquisar. No primeiro momento, nós vamos trabalhar a teoria geral da responsabilidade civil. Anote aí, né? Vamos fazer algumas considerações sobre o tema da responsabilidade civil. Já é 8h30, a gente precisa ganhar tempo aqui. 20 minutos no pau aqui. Vamos embora. Quando eu falo de responsabilidade, né, eu falo de uma expressão que não é necessariamente jurídica. Responsabilidade, anote aí quem está anotando, é a assunção das consequências de uma determinada conduta. Ora, quando eu falo sobre isso, eu posso falar de responsabilidade do ponto de vista jurídico, mas posso falar de responsabilidade também do ponto de vista moral. E qual é a diferença entre responsabilidade moral para a jurídica? É a existência de sanção? Não. É a existência de sanção institucionalizada. Porque a responsabilidade moral tem sanção, mas ela não é exigível do Estado. Então, nós vamos ter uma diferença sobre uma sanção institucionalizada. E aí você diz, Pamplona, poxa, você está viajando na maionese, já está jogando uma coisa assim tão abstrata? Não. Perceba que há alguns anos, não sei se vocês já estudaram direito de família, ou tem umas aprofundadores de direito civil, né? Há alguns anos, no STJ, nós vivemos um grande debate sobre o tema do abandono afetivo. O tema do abandono afetivo é um tema que se discutia se era uma hipótese de responsabilidade jurídica ou de responsabilidade moral. Ninguém duvidava da reprobabilidade dessa conduta, mas a discussão sobre o tema no STJ, no primeiro momento, quando alguém quis processar um pai por danos morais decorrentes de abandono afetivo, se discutiu naquele momento, ora, a conduta é reprovável, mas não é sancionável juridicamente. Aí se discutiu aquela questão de indústria do dano moral, já vai ser o quarto material que eu vou colocar, vou até trocar o anel de dedo aqui, né? Quarto material que eu vou colocar lá no AVA, vou botar também um episódio do Papeando com Pamplona sobre abandono afetivo que eu fiz com José Fernando Simão, que é professor da USP, trabalho muito interessante, vocês aprenderem isso. E aí o que acontece? 1 ano e meio depois, houve um acórdão da ministra Fátima Nancy Andrighi, né, afirmando uma frase que se tornou quase um chavão. Amar é faculdade, cuidar é dever. E não havendo o cumprimento do dever de cuidar, pode-se pensar em reparação. E hoje, no STJ, temos essa tese da reparabilidade. Ou seja, a discussão sobre responsabilidade moral e jurídica não é perfumaria, não é conversa para boi dormir. É matéria que pode ser objeto, sim, de discussão jurídica. E, no campo, quando ele fala de responsabilidade jurídica, nós temos que fazer uma distinção da responsabilidade civil para a responsabilidade criminal. Qual é a diferença entre elas? Não há diferença ontológica entre o ilícito civil para o ilícito criminal. Há uma eleição de um valor pelo legislador que diz, ora, determinadas condutas não podem se limitar à reparação de danos. É preciso que haja uma restrição de direitos, e aí, nesse caso, nós vamos ter ou uma restrição de liberdade, ou de patrimônio, ou de atividade econômica, né, quando se caça um registro ou uma caça uma determinada atividade, né? E aí você pensa que o que é responsabilidade civil, o que é o nosso tema, é, em essência, uma coisa só: reparação de danos.
responsabilidade civil. Estamos tendo aqui, nesse momento, nossa primeira aula sobre teoria geral da responsabilidade civil, né? Nesse ponto, você precisa saber, responsabilidade civil é isso, é reparação de danos. O meu amigo Sérgio Cavalieri, lá do Rio de Janeiro, ele tem um livro ótimo de responsabilidade civil, lá do Programa de Responsabilidade Civil, fala que a responsabilidade civil é um dever jurídico acessório. Por quê? Porque nós teríamos o dever primário, básico, lá das máximas de Ulpiano, né? Que a ninguém se deve lesar. Né? Ora, se a ninguém se deve lesar, se lesar, deve reparar. Não sei se vocês já, e ainda mais com essa pandemia, eu tenho que dizer isso, mas antes da pandemia, se já entraram no Fórum Rui Barbosa, né? E se ao entrar no Fórum Rui Barbosa, já olharam para cima, lá embaixo tem um relógio e acima tem um círculo com as máximas de Ulpiano, né? Honesti vivere, sum cuique tribuere e nemele laedere. Viver honestamente, dar a cada um o que é seu e a ninguém se deve lesar. Se lesar, deve reparar. Por isso que, às vezes, há autores que acham que responsabilidade civil, embora disciplinada no Código, embora ensinada para o professor de Direito Civil, é, na verdade, matéria afeta a teoria geral do direito, porque é a lógica de que ninguém se deve reparar. Então, isso é responsabilidade civil. Qual a natureza? Anote aí, ó, só para vocês organizarem. Estava fazendo um caderno, tinha uma moça aqui, eu vi que estava anotando, fazendo um caderno. Ora, eu conceituei responsabilidade, eu fiz distinção de responsabilidade jurídica para responsabilidade moral, dentro de responsabilidade jurídica, fiz de criminal para civil. Já estou falando de responsabilidade civil, já conceituei e trago a natureza. Qual é a natureza da responsabilidade civil? Evidentemente, uma natureza sancionatória, como a consequência lógico-normativa de uma conduta que não se quer. E dentro dessa linha, nós vamos pensar nas funções da responsabilidade civil, a qual eu peço uma atenção especial. Olha, uma coisa interessante que a gente pode fazer, vou já abrir aqui, não como debate, mas como uma possibilidade, né? Eu posso passar para vocês querendo, temas para vocês fazerem artigos, o começo, meio e fim, alguma coisa assim. E aí, quem fizer o artigo e me entregar efetivamente até a data da prova, né, tem que ser uma semana antes da prova, tem que ser uma semana antes, para dar tempo de eu corrigir, eu dispenso de fazer a prova. Pode ser uma coisa boa. Né? O cara faz o artigo, me entrega na semana anterior. Tem de ser na semana anterior, porque como eu vou fazer a aplicação de prova por aplicativo, né? Aí você vai ter a nota na hora. Então, eu tenho que ter a nota também no dia de quem fez o artigo. Pode ser, cara. A Lucas aí falou, o Andrei também. Eu sou super flexível, velho. Eu quero realmente que vocês aprendam a matéria, né? E sem essa coisa, eu adoro a linguagem baiana, sem apertar a mente de ninguém, ok? Então, nesse ponto, qual a função da responsabilidade civil? Anota essa, Zoa, né? A função da responsabilidade civil é, evidentemente... Ô, Ivan, estou vendo o seu celular. Nesse ponto, é uma função reparatória, compensatória. Né? A palavra compensação ganha, na contemporaneidade, inclusive, outras acepções. Nesse ponto, a ideia de que a ninguém se deve lesar, mas se lesionou, deve reparar, a responsabilidade civil é essencialmente reparatória. E eu escrevi minha dissertação de mestrado em 97. Alguns de vocês não eram nascidos, né? E em 97 eu escrevi sobre dano moral, né? Que é a base para discutir a responsabilidade civil. É o tema que a gente vai trabalhar sobre esse tema aqui. Mas perceba, e eu falo sobre isso. E quando eu escrevi na minha dissertação, eu parava aqui, falava da função reparatória e já passava para o tópico seguinte. Mas eu não estou dando a mesma aula há 23 anos, né? Então, neste ponto, é preciso compreender que ganha força uma segunda função, uma função auxiliar da responsabilidade civil, que o nome varia de acordo com
os critérios metodológicos de cada autor, mas isso pode ser chamado de função social, função didática, função pedagógica ou função punitiva. Cada vez mais, perceba, a essência da responsabilidade civil é a reparação, mas, notadamente, em alguns temas, como nos danos morais, nos danos transindividuais, aqueles que superam a figura de uma única pessoa, nós temos visto, sim, um caráter punitivo, embora não expresso pelo STJ, com muita resistência formal do STJ, mas que, na sua fundamentação, se consegue visualizar isso. Então, é uma provocação. A dissertação de mestrado de Salomão Rezedá, o filho Salominho, né, foi, sob minha orientação, sobre punitive damages, sobre a teoria do desestímulo, e ele publicou isso como função social do dano moral. Né? Por quê? Porque é justamente uma construção sobre esse tema. Talvez esse tema valha um artigo. Né? A questão da função punitiva da responsabilidade civil e a teoria do desestímulo, a teoria dos punitive damages no campo da responsabilidade civil. É um tema fascinante. Se alguém quiser pegar, fica a dica sobre o artigo. Nesse ponto, a gente tem que compreender e passar para um tópico final, porque eu tenho que acabar a aula às 21 horas, que são as classificações da responsabilidade civil. Eu vou deixar os elementos para a próxima aula, porque não vai dar tempo. Então, nesse ponto, o que é que eu quero trabalhar com vocês? E vocês vão tirar onda, vocês vão falar alguma coisa com uma repercussão prática imediata. Qual é a primeira classificação da responsabilidade civil? A primeira classificação, para ir logo na questão mais prática, é a distinção de responsabilidade civil subjetiva para responsabilidade civil objetiva. Se nós estivéssemos numa sala presencial, eu ia provocar vocês, ia dizer, por favor, qual é a distinção entre elas? E alguém iria falar assim, rapidamente, é que numa discute culpa e outra não. Aí tio Pamplona olha para vocês e, pé, tá errado. Como? Como tá errado? Eu já vi isso em acórdão, eu já vi juiz escrever isso no escritório que eu faço. Tá errado. Por que tá errado? Eu vou demonstrar. Porque é possível, sim, se discutir culpa em matérias de responsabilidade civil objetiva. Como? Não, sim, é possível, sim. Como é que você fala isso? Anote aí. Aquela moça que estava anotando, a Marcela. Anota aí, Marcela, porque esse caderno será precioso para o pessoal que não gosta de anotar. Né? Então, nesse ponto, o que é que você precisa entender, Marcela? Nós temos, por exemplo, a discussão sobre culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima é culpa. E culpa exclusiva da vítima, a parte Anastácia aqui, estou vendo aqui, um beijo, né? Você vai ter quebra de nexo causal. Então, é uma situação específica que vai comportar, sim, uma discussão de culpa em sede de responsabilidade civil objetiva. Mesma questão interessante, eu vi alguém já no chat falando sobre relação de consumo, a ideia de culpa concorrente. É culpa? É. Mas culpa concorrente não quebra nexo causal, mas é critério que pode ser levado para a quantificação do dano. Então, há, neste ponto, essa questão. Mas, gente, eu já vi acórdão falando isso. Sim, mas não é porque um juiz falou que quer dizer que não é uma asneira. É preciso entender essa questão com profundidade, porque está trabalhando aqui do ponto de vista técnico. E do ponto de vista técnico, a diferença da responsabilidade civil objetiva para subjetiva, na verdade, vai ser bem visualizada por vocês em matéria processual. Pessoal que vai ter aula com o Bertino daqui a pouco. Por quê? Porque, na verdade,
na responsabilidade civil subjetiva, o elemento culpa é um elemento obrigatório, anota isso, Marcela, o elemento culpa, Paty também está anotando, Camila está com o olhar abaixo, deve estar acompanhando também, é um elemento obrigatório de ônus da prova. Ou seja, o magistrado, em matéria de responsabilidade civil subjetiva, tem de falar de culpa. E aí nós vamos discutir. Pode ser culpa presumida, pode ser culpa provada. E o que é culpa, aula que vem eu vou responder. Mas você já pode, nesse ponto, compreender que não é discutir ou não discutir culpa. É dizer da imprescindibilidade da discussão de culpa. A diferença, para Ricardo anotar, de objetiva para subjetiva, é que na subjetiva o elemento culpa é um elemento obrigatório de ônus da prova. O juiz tem de se manifestar, seja aprovada, seja presumida, e depois eu aprofundo mais. Já na responsabilidade civil objetiva, o elemento culpa não é obrigatório, mas ele pode vir a ser discutido se o réu trouxer. O autor não tem que se preocupar com culpa. O réu é que amplia os limites objetivos da lide para discutir culpa. Para dizer, não, pode responsabilidade subjetiva, mas a culpa foi dele, exclusiva dele. O dano só aconteceu porque o autor, né, da ação agiu de forma culposa. Ou ele agiu também de forma culposa, quer que você leve isso em consideração na quantificação. Entenderam? Faz com a cabeça assim ou assim, qualquer coisa assim. Vocês estão poucos com a câmera com o áudio ligado, então eu preciso saber, se movam aí. Eu sou agoniado demais, eu quero que você aprenda essa zoa. Beleza, faz aí uns joinhas. Claro. Fala aí, cara. Claro. Um exemplo de culpa objetiva. Ricardo, esse era o momento que, se eu tivesse aula presencial, eu lhe dava um peba. Se você falar culpa objetiva de novo, eu arranco o resto dos seus cabelos. Você vai falar de responsabilidade. Responsabilidade. Né? Uma coisa, responsabilidade é o tema. Culpa é um elemento que eu ainda vou explicar para você. Quando você está falando de responsabilidade objetiva, há exemplos de monte, meu príncipe. Você vai vir falar da responsabilidade civil do Estado, que é objetiva nas suas condutas. Anota aí, anota, Ricardo, anota, Júlia, anota, Marcela, anota quem eu estou vendo que está anotando, né? Acho que Jada está anotando, Viviane está anotando, Paty está anotando. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, é expresso na conduta, na responsabilidade civil objetiva do Estado, pela conduta positiva, pela ação dos seus agentes públicos, a responsabilidade civil objetiva. Por que eu dei essa ênfase, Andrei, que você regalou o olho? Porque você vai aprender na aula que vem que no campo da omissão a responsabilidade será subjetiva. Eu vou explicar isso para vocês depois. Mas na ação, a PM invade a faculdade de Direito da UFBA, eu estou pouco me lixando se foi por ordem do coronel, o capitão do mato da época, do que for. Destruir a faculdade. Tem de se responsabilizar o Estado da Bahia. Entende? Não quero saber se foi justo ou injusto. Nós temos ali uma conduta positiva que gera reparação. Entenderam? Não é só isso, Ricardo. Você vai ver alguém que falou aí, relações de consumo. É a regra geral, também é de responsabilidade civil objetiva, né? Salvo dos profissionais liberais, é o artigo 29, eu falo isso depois. Mas já botei um vídeo da Cláudia Lima Marques para vocês verem lá no AVA. E nós vamos verificar também responsabilidade civil na atividade nuclear, responsabilidade civil no transporte, há coisas que eu vou falar mais à frente, né? Perceba, esta é a ideia da diferença da responsabilidade civil objetiva e subjetiva. Mas há uma outra classificação para eu poder encerrar a aula dentro do prazo.
é da responsabilidade. Anota aí, Ricardo, anota Paty, anota Marcela, anota Júlia, anota quem está fazendo cabeça, Lívia está anotando, né? Pensar especificamente na responsabilidade, distinção da responsabilidade civil contratual para a responsabilidade civil extracontratual, também chamada de aquiliana. Por que aquiliana? Claro, vocês vão olhar no Google depois, mas a aquiliana, que é baseada na Lex Aquilia, né? É de origem milenar. E nesse ponto é da conduta extracontratual. Então, na responsabilidade, qual a distinção? Presta atenção nisso aqui, que é importante, porque eu estou tentando ser objetivo. Né? Qual a distinção da responsabilidade civil contratual para extracontratual? Algumas vocês são óbvias, vocês já poderiam responder. A preexistência de uma relação contratual, né? De um negócio jurídico, e aí Ricardo, Lívia, Kézia, Lucas, Paty, eu acho que é minha obrigação, né? Vocês foram meus alunos lá em civil, viram negócio jurídico comigo, e aí precisam lembrar, plano da existência e plano da validade. Né? É preciso, na distinção da responsabilidade civil contratual para a extracontratual, não somente falar da pré-existência de um contrato, de uma avença, de um negócio jurídico, mas também a validade dele para produzir efeitos. E, anote aí a diferença prática relevantíssima. Anote, Júlia, anote, Marcela, né? A ideia de que, se essa responsabilidade civil contratual, olha como a frase está sendo construída, estou fazendo de forma técnica, tá? Se essa responsabilidade civil contratual for subjetiva, depois eu vou explicar os detalhes, for subjetiva, se houver descumprimento, haverá uma presunção de culpa. Vou repetir a frase e depois vou dizer de outra forma. Se, num caso de responsabilidade civil contratual, esta for subjetiva, haverá uma presunção de culpa no caso do descumprimento. E isso é um elemento importantíssimo, porque na aula que vem que a gente fala de culpa, eu acho, né? E provar culpa não é fácil. Provar culpa não é fácil. Fala, às vezes, com uma arrogância de eu vou provar. Provar culpa não é fácil. A gente, na prática, muitas vezes, eu vou dar exemplos aqui para arrematar a aula, a gente se vale muitas de presunções. E responsabilidade civil contratual, se subjetiva, tem uma presunção de culpa no descumprimento. E vocês que fizeram obrigações comigo já deviam saber disso. Por quê? Porque se eu contrato um DJ para uma festa que eu organizo e o DJ não foi, vocês sabem que esse descumprimento gera perdas e danos se ele tiver culpa, não é? Ora, como ele assumiu o compromisso de ir, presume que teve culpa. Ele que tem de provar que não teve culpa, que foi vítima de um sequestro relâmpago, que estava doente ou coisa do gênero. Entende? Há uma inversão do ônus da prova da culpa. Por quê? Porque nas hipóteses de responsabilidade civil subjetiva aquiliana, eu encontro o Ricardo na rua e dou um trompaço nele, né? E ele sofre um dano. Ricardo tem que provar a conduta minha e provar que eu tive culpa nessa circunstância para ele gerar, porque ele pode ter caído sozinho, ele pode ter, na verdade, alguma coisa pré-existente. Ele tem de provar na situação daquele ano. Na contratual, não. Está claro isso, só para trazer exemplos? Dentro dessa distinção, Sandro, olha aí, arregala o olho, Sandro, arregala, tá cara de sono, Sandro, vamos embora, aí deu um sorriso, acordou, beleza. Nesse ponto, o que você precisa perceber? Não entre na noia de achar que há uma correspondência direta, de subjetiva
com contratual aquiliana ou de objetiva com contratual aquiliana. Não há. Você pode ter responsabilidade civil contratual objetiva e responsabilidade civil contratual subjetiva. Como pode ter responsabilidade civil aquiliana objetiva, como pode ter responsabilidade civil aquiliana subjetiva. Dou exemplo de todos, que eu sei que vocês vão perguntar agora. Responsabilidade civil contratual subjetiva, a maior parte dos negócios jurídicos, a maior parte das relações civis e empresariais, né? Você vai ter, nessas circunstâncias, que demonstrar culpa, alegar culpa. Se é contratual, tem inversão. O cara pode provar que não teve culpa. Responsabilidade contratual objetiva, relações de consumo, é o melhor exemplo por causa do CDC de 94. Mas o Código Civil 2002, por exemplo, no contrato de transporte, exige responsabilidade civil objetiva. Estão entendendo? E responsabilidade aquiliana objetiva tem. A responsabilidade civil do Estado não é contratual, é uma responsabilidade civil aquiliana e é objetiva pela conduta dos seus agentes. Responsabilidade aquiliana subjetiva, mais comum, acidente de trânsito. Acidente de trânsito é a hipótese típica que você precisa discutir culpa. E é uma demonstração inequívoca de que temos nos valendo em decisões muito de presunções. Me diga aí, vocês sabem, acordem, abram os microfones, né? Vocês sabem que numa acidente de trânsito, muitas vezes na prática, a gente se vale de presunções. Me diga uma presunção, todo mundo sabe. Ninguém dirige aqui, não? Ninguém arrisca? Quem bate no fundo, presunção de que a culpa é dele. Mas perceba, o cara pode provar que o cara da frente deu uma ré. Mas ele vai ter que provar uma presunção de quem bateu no fundo é culpado. Quando você tem uma colisão e alguém não está na preferencial, presunção de que a culpa é de quem não está na preferencial. Aí o cara, não, mas o cara acelerou. Você vai ter que fazer a prova disso. E provar não é fácil. Estão ligados? Estão ligados nesse ponto? Estão vivos? Vocês estão vivos aí? Então, o pessoal que não está com câmera aberta, abra aí para a gente fazer uma foto do final da aula. Abra a câmera. Eu sou histérico mesmo. Liga aí. Está gravado. Liga aí. Kézia, cadê você? Samara, Tudo ok, Pedro, professor, aqui. bota aí alguém. Eu quero ver o rosto de vocês. Quem vai tirar essa foto aí é Ricardo. Já bota de ícone lá do grupo. Bota lá. Felito, acorda, homem. Volta para a sala. Jeane, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Rogério, liga aí. Professor? É positivo aí. Apareça, minha filha. Eu tô aqui com a camisa da Casa de Papel aqui, dando aula com vocês. Vamos embora. Eu quero ver câmera. Tô aqui, velho. Jada, cadê você? Liga a câmera. Rogério, câmera. Porque é o seguinte, se você não liga Professor, o pessoal está descabelado, não quer ligar a que câmera. você entrou na sala para me dar um signal, né? Deixou a câmera ali escondida, foi tomar banho, foi assistir Netflix. Eu preciso saber que vocês estão aí, senhor. Cadê Rogério? Ó, presunção. Aí, ó, presunção de que Rogério foi pro signal aqui. Positivo é o quê, Zorra? Alguém sabe o que é esse negócio? Positivo é uma pessoa? Não sei. Alguém aí? Tá sem webcam, Elinado. Ah, tá usando a foto. Muito bem. Alguém volta da câmera. Quem vai tirar uma foto aí? Faz uma pose. Faz aí um sorriso bonito. Eu só tô vendo o seu queixo. Baixa a cabeça. Bota aí. Ricardo. Agora não pega todo mundo. Elinaldo, ligue a câmera, Elinaldo. Liga a câmera. Elinaldo tá sem webcam, ele falou aqui. Então, tudo bem. Diga Tá um perdoado. X. Tira a foto aí, bonitão. Diga um X. Faz um X. Vou fazer minha cara de psicopata agora. Muito bem, ok. Ok? Já tirou a foto, vou tirar as dúvidas antes que o pessoal me abandone para a aula de Bertino.
Dúvidas sobre esses assuntos? Professor, dá para me ouvir? Eu tenho uma dúvida. Dá para ouvir, Lívia. Fala aí. Quando você falou, tanto na contratual quanto na extracontratual, as subjetivas, você falou que tem presunção de culpa, é isso mesmo? Não, eu falei que na responsabilidade civil contratual, se ela for subjetiva, o descumprimento gera uma presunção de culpa. Foi isso que eu falei. Você anotou? Sim, na extracontratual não. Na extracontratual não. Na extracontratual não. Aí você tem que provar. Então entendi errado. Ou provar, ou se valer de alguma outra presunção da observância do mundo. Os casos, por exemplo, da responsabilidade civil nas relações de trânsito é um exemplo. Essa presunção, quem bateu no fundo está errado, é uma presunção que foi construída pela prática, não é da lei ou da própria relação. Eu vi alguém falar alguma coisa, mas não sei. Passo de Lívia para quem? Não. Lívia, esclareci? Sim, obrigada. De nada, à disposição. Quem quer falar? É Júlia? Quer falar? Não? Professor? Eu estou ouvindo o professor. Alguém me diga. Para onde eu olho? Oi. Lucas. Gustavo, fala. Gustavo. Gustavo travou? Oi, não. Fala. A minha eu não sei se eu entendi direito, eu acho que você falou que contratual e aquiliana eram nomes sinônimos? Não, eu falei extracontratual e aquiliana são sinônimos. Ah, sim. Obrigado, é só isso. Na verdade, são antônimos contratual e aquiliano. E extracontratual é sinônimo de contratual. E aí? Mais alguém? Professor, essa ideia... Ricardo, deixa eu ouvir, Ricardo. Agora, aqui precisa ter disciplina, porque senão a gente não vai ouvir. Ricardo. Essa ideia se for subjetiva, há uma presunção de culpa na contratual. Isso tem relação com a questão de que quando há um contrato com 2 assinaturas, pelo menos, se pode executar como uma dívida extrajudicial, títulos não sei o quê, entende? Não, na verdade, essa aí é outra característica. Mas, na verdade, a culpa é presumida porque o indivíduo assumiu o ônus de realizar aquela conduta no contrato e não o fez. Se não o fez, ele vai ter que provar porque ele não é culpado no inadimplemento. Beleza? O que você está falando é uma informação importante, é sobre a propriedade do título executivo extrajudicial. Mas aí é simplesmente uma disciplina jurídica. Tem mais alguém que quer falar e ouvir uma voz feminina? Quem é? Professor Lucas, aqui, Lucas Cerqueira. Lucas. Então, Lucas. Fala, querido. Eu aqui. Boa noite, turma. Eu queria perguntar o seguinte: no caso de decisões judiciais que possa ter trazido algum dano à parte e, posteriormente, essa decisão foi reformada, cabe responsabilidade civil se existir... O entendimento predominante no Supremo Tribunal Federal é que a hipótese de responsabilidade civil subjetiva. Ou seja, você teria que provar que aquela decisão foi proferida com concussão, corrupção ou algum dado específico, né? Imagine, por exemplo, esse ponto, né? Se o Supremo Tribunal Federal anula a decisão de Moro em relação a Lula, aí você vai discutir nesse ponto. Ora, só demonstrado que foi um plano maligno do pessoal da Lava Jato é que você pode pensar em responsabilidade civil do Estado. Eu estou dando spoiler de aula futura, tá? Imagine, vou pegar esse exemplo. Se você provar, e pensei, o Supremo teria que falar isso, que a condenação de Lula é por um plano maligno de Moro com o Dallagnol e o Datajá, Lava Jato, todas essas coisas todas que a gente fala nesse discurso de ódio que está vivendo. Se provar isso e anular a decisão, aí você vai ter responsabilidade civil do Estado. O Estado responde. E aí o Estado é que depois teria que processar os agentes públicos. Mas isso é aula futura, tá? Na verdade, já na próxima aula. Ou talvez na subsequente. Pegou, Lucas?
Pegou? Beleza. Professor, Alguém quer falar? professor, Sim. Quem fala? Andrei aqui, ó, de azul. Andrei. Andrei, aqui embaixo, vi. É que você sabe que o mosaico não fica igual para todo mundo. Mas fala aí, já te achei, Andrei. Pode falar. A minha pergunta casa um pouco com isso que o senhor falou, né? No caso Sim. do Estado, se aplica-se a responsabilidade civil objetiva. Mas a minha pergunta é se é possível que, se na mesma ação, haja uma análise por parte do juiz da culpa, né? De uma forma apartada ou só através de uma ação regressiva. Aí é interessantíssima a sua observação. Especificamente para a gente. Beleza. Esse é um ponto que eu vou explicar para você, mas em tese não está no programa. Eu vi que não está. Mas pode ser dado em direito administrativo. Mas eu tiro a dúvida desde já. Qual é a questão sobre isso? É a chamada da responsabilidade civil do Estado dentro dessa circunstância, pela conduta positiva dos seus agentes. O julgador não analisa culpa no caso concreto. Não analisa. Só haverá análise de culpa na ação regressiva. Há, inclusive, não sei a base de processo que você já está estudando com a matéria, o Supremo Tribunal Federal entende que não cabe sequer uma figura de intervenção de terceiro chamado denunciação da lide do agente. Ou seja, o Estado se defende, no final das coisas, transita em julgado dizendo que é para responsabilizar, é para pagar. Depois que ele paga, é que ele ajuiza a ação em face do agente público e tem de provar tudo de novo. A coisa julgada da ação de responsabilidade não se aplica a esse agente, porque ele não fez parte da lide. E é por isso... Andrei caiu? Cadê Andrei? Acho que o Andrei caiu. Mas a aula está sendo gravada, então eu veio depois. E é por isso... Andrei está aqui. Nesse ponto, e é por isso que nesse ponto nós temos aí uma situação que é complexa, não é verdade? Há um acordo muito interessante, né, e a Vale a Paz é um artigo sobre isso, né, que é o chamado princípio da dupla proteção. Foi um acordo relatado por Carlos Aires de Brito no Supremo Tribunal Federal, não admitindo a responsabilização direta do agente público em ações do prejudicado. Para usar o mesmo exemplo, Lula não pode processar Moro, Dallagnol ou qualquer um por causa dos eventuais erros ou não da Lava Jato. Ele tem que processar o Estado brasileiro e o Estado brasileiro é que vai atrás deles se houver demonstração de culpa. Pegou, Andrei? Professor, uma dúvida dentro dessa. Disso. Desculpe delongar, mas seria uma configuração parecida da responsabilidade perante Corte de Direitos Humanos, que, por exemplo, a Corte ela julga o Estado e o Estado, geralmente, ele repara com dinheiro ou concessão de terras, patrimônio, alguma coisa do tipo. Digamos assim, você é muito jovem para levar de uma propaganda antiga chamada Denorex, né? Parece, mas não é. Como construção de raciocínio, é parecido, mas não é exatamente a mesma circunstância. Por quê? Porque no julgamento dos tribunais internacionais, né, primeiro você está discutindo a atuação dos estados propriamente ditos como entes de direito público externo. Então, nesse ponto, a gente está numa outra seara do que é o campo da responsabilização, que é direta nesse ponto, mas parece, porque a discussão sobre culpa ou não pode ser relevante lá no Estado. E aqui no Brasil, não. Mas vocês vão estudar isso, talvez, em direito internacional. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? O cálice até a próxima aula. Ricardo, confere lá no chat se teve alguma pergunta que eu não respondi. Não pode deixar as perguntas. Ok? Senão, eu vi uma pergunta de metodologia.
Tem alguma pergunta de conteúdo que não foi respondida? O exemplo dos contratos de transporte se enquadra na responsabilidade civil contratual objetiva, é isso? Exatamente, exatamente. Quem fez a pergunta, a resposta positiva. Pode fazer piadinha? Vou fazer piadinha aqui com, sei lá, vou abusar alguém aqui. Vou pegar para Cris. Gustavo, antes da pandemia, pegando um carro, indo ali para a Avenida Manuel Dias da Silva, ver aquelas jovens moças que ficam expostas lá, né? Tem moços e moças para todos os gostos. E aí, Gustavo chama a moça ou moço para o carro, vai dar uma voltinha e, dando uma voltinha, bate o carro. E como o moço ou a moça estava ali prestando um serviço, você não poderá dizer que era um transporte desinteressado. Você tinha um contrato de transporte em função dessa prestação de serviço do moço ou da moça e você será responsável objetivamente. Barril. Tá vendo? Eu gosto de fazer esses exemplos. Na sala de aula funcionaria melhor, né? A gente fazia, você acabava de rir. Mas aqui, tá, você entendeu. Que eu tenho que adaptar o time da piada para o Zoom. Mais alguma pergunta, Bonitão? Estão perguntando como ter acesso às gravações. Aí é de metodologia. Quero de conteúdo primeiro. Não, alguma dúvida de conteúdo? Então, gente, é o seguinte. Na boa, tá todo mundo aprendendo a usar essa tecnologia e eu também. Eu aprendi, na verdade, eu estou comandando o Zoom pela primeira vez hoje. Estou botando para gravar, aí eu estou aprendendo com o João Glicério. Eu vou desligar a gravação, fazer o download lá nesse meu notebook mesmo, e aí depois eu vou conversar com o João para ver como é que eu faço para disponibilizar no Ava. Ou seja, eu não prometo que vou disponibilizar, eu prometo que eu vou tentar, tá certo? E aí, vou deixar lá junto com o material de aula para vocês. E aí é sempre bom que a gente vai interagindo, mas eu quero que o pessoal venha para a aula. Porque senão o pessoal, me dá um signal, me aparece no dia da prova e eu vou corrigir da mesma jeito. Eu não ter que punir ninguém, não é a minha intenção. Não sou palmatória do universo. Mas quero que vocês, né, participem, possam interagir e se divertir. Ninguém disse que direito precisa ser chato, né? Mais alguma dúvida? Não? Então a gente se encontra a aula que vem. E aí, o que é que a gente vai fazer? Primeira coisa, Ricardo, pega a foto, joga lá no grupo se já não jogou. E bota a foto como um ícone para o pessoal que não apareceu na foto ficar assim, eu. Vamos lá. E agora eu vou desligar a aula e aí vou combinar com vocês o seguinte. Com todo o carinho, amor do universo. Vejam lá meus canais no YouTube, porque Paty, que está aqui na sala, participou do clipe da minha banda também. Aí vocês vão ver lá no clipe. E quem sabe eu vou fazer um novo clipe e aí vocês vão participar. E fora isso, eu vou pedir a vocês se piquem da sala, porque é um teste que eu aprendi também. Quero que todo mundo saia para ver quem é que está afetivamente na aula, porque quando termina, fica aí os nomes da pessoa que simplesmente ligou o computador e não está assistindo a aula. E simplesmente deixou o computador e o beijo está aqui falando sozinho. Vocês estão aqui. Então, tchau, povo. A gente se encontra semana que vem no Instagram, no YouTube. Tchau, professor. Boa noite a todos. Tchau, professor. Boa noite a todos. Beijo, ó. Quiser tirar fotinha fazendo coraçãozinho, boa noite. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Em nome de Jesus. Vamos lá, todos juntos. Vamos ver se o povo vai embora mesmo ou vão ficar aqui me dando signal. Vamos embora. Por enquanto, estou vendo Gustavo, Paty, Diógenes, Jada, tudo bem. Estão aqui, mas estão com câmera. Temos aqui 6 pessoas. Ó, 6, ó. Eu vou começar a fazer chamada inversa para ver se o povo está assistindo o meu ou me deixou falando. Diógenes, tchau. Paty, tchau. Jada, tchau. Temos aqui 5 pessoas que não perceberam que a aula acabou. Significa que provavelmente me deixaram aqui gravou. Oh, uma saiu. Agora temos 4. Alguma dessas 4 vai se manifestar? Então, provavelmente, deixaram eu falando sozinho mesmo.
Rodrigo Reis, acabou a aula. Valdir Gravatar, acabou a aula. Ada, acabou a aula. Adriana, acabou a aula. Deus abençoe. Beijo, Pati. Beijo, Jader. Quer falar comigo alguma coisa, Pati? Beijo. Jader, beijo pra você. Você não tá com o microfone ligado, Pati. Eu não tô te ouvindo nada. Não, eu estou aqui procurando como é que sai da aula, porque eu também estou usando o Zoom hoje pela primeira vez. Aí, normalmente, você está no celular ou no computador? Estou no Note. No Note, provavelmente na ponta direita inferior, deve ter. Ah, já achei. Livre. É só clicar e você sai. Pronto. Tchau, Jader também professor. tá Já perdido? achei aqui. Ou quer fazer pergunta, Jader? Jader, tá ouvindo? Não? Oi, Jader. Oi, Jader. Não consegue não? Vou de top vídeo aqui agora. Um beijo a todos e todas.